Hoje o PEN Online Segurança vai, na verdade, meio que já prestando uma homenagem aqui ao Dr. Ângelo Fragelli, ele que está saindo da delegacia da Polícia Civil de Penha. Ele é o nosso agora, ainda é delegado, né, doutor? Ainda, hoje, meu Deus, se eu pegar o dia da semana... Até o final da semana, mais ou menos. Hoje, terça-feira, dia 7 de abril, né? Então, doutor, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, muito obrigado pelo convite aí. Para mim é uma honra estar aqui, né? A parceria aí desde quando cheguei, né? Sim. Desde quando cheguei, a gente trocando informações, bastante ajuda sua, né? Sempre com a Polícia Civil, a parceria muito interessante. Bacana. Estou aqui com a Viviane também. Hoje a gente vai falar sobre essa trajetória do Dr. Ângelo, que ainda é delegado de Penha, mas está de saída, né? Ele vai para Blumenau agora, está em fim de carreira, pode ser assim, né, doutor? Já são quantos anos de... Não, fim de carreira também não, né? É o último estágio, que eu quis dizer, nós né? chegamos no último nível da carreira, que a gente fala, delegado de entrância especial. A gente fazendo um paralelo com a Polícia Militar, seria o tenente-coronel lá... É o último nível. É o último nível, né? Por isso que eu falo fim de carreira, porque é o último... Seria como se fosse o tenente-coronel. Mas assim, a gente tem quantos anos de perspectiva ainda para o senhor atuar? Olha, eu tô com 15 anos e meio de carreira, né? E pelo menos mais uns 10 anos aí. Então não é fim de carreira, é o último estágio. Não, cedo, só o último. Então, isso é o sinal de que é um excelente profissional, né? O Alex já tá querendo aposentar o delegado. Atingir o último estágio tão cedo, né? Com novo, pouca né? idade, com tempo de... Eu iniciei muito jovem. Então, minha perspectiva nunca esteve errada, então, com relação ao teu profissionalismo, né? O cara que é bom profissional, ele atinge rapidinho. Né? Bom, o currículo dele, gente, é extenso, tá? Eu vou tentar passar aqui bem rapidamente, né? Delegado titular da delegacia da comarca de Penha, inclusive foi o primeiro, né? Porque antes não tinha comarca de Penha, foi instaurada enquanto ele estava delegado, quer dizer, ele assumiu, né, de fato. Ele assumiu o posto em janeiro, né? Ele é especialista em ciências penais e direito processual civil pela Unisul, além de professor da CADEPOL, e é atuante na área de segurança pública. Né? A CADEPOL é a Academia de Polícia, propriamente dito. Então, vou fazer um resumo aqui, tá? Hoje ele está como delegado aqui em Penha, né? A formação dele é especialista em ciências penais e direito processual civil pela Unisul. Então ele tem essa atuação acadêmica, professor na Academia de Polícia Civil de Santa Catarina, né? No Instituto Geral de Perícias, na Univale, na Unigran Sul, e em cursos preparatórios para concursos. A experiência dele também foi delegado regional da Polícia Civil em Itajaí. Aí tem várias especialidades aqui: segurança pública, investigação, direito penal, direito processual civil e, como destaque, membro do Centro de Apoio da Polícia Judiciária Eleitoral de Santa Catarina. É verdade, nas eleições o senhor estava trabalhando, né? A gente comentou, o senhor foi para Floripa, né? Nós temos a gente sempre monta uma equipe na época das eleições, uma equipe de especialistas, delegados, na área das eleições, para dar esse suporte para todos os delegados no estado. Né? Perfeito, perfeito. Bom, vamos tentar fazer uma pergunta aqui meio abrangente, até demais para começar, mas quem seria o Dr. Ângelo Fragelli? Quem seria essa pergunta? Realmente ela é bastante abrangente, né? Muito. Na realidade, eu sou um cara simples, um cara tranquilo, bastante focado desde jovem nos estudos, bastante, né? Tanto passei para delegado de polícia jovem ainda, com 20, 25 anos. Aqui no estado? Aqui no estado de Santa Catarina, né? Antes aí, exerci funções no Poder Judiciário, exerci funções também no Ministério Público. De Goiás, eu sou de Goiás, né? Eu sou oriundo de Goiás. Então, sou formado em Direito lá. E fui analista do Ministério Público do estado de Goiás, fui assistente de juiz de direito criminal também no estado de Goiás, antes de ser delegado de polícia aqui em Santa Catarina, né? Entendi. E paralelamente também já era professor, né? Curiosamente, eu sou professor há muito mais tempo do que eu sou delegado de polícia. Entendi. Eu sou professor há 20 anos já. Sou professor universitário há 20 anos. Tá vendo como a pergunta foi boa? Eu não sabia dessas coisas. Sim, eu sou professor há 20 anos. Esse ano faz 20 anos que eu sou professor universitário. Sim. Professor universitário e professor de cursos preparatórios para concursos, né? Porque nós temos vários concursos públicos, né? A pessoa quer ser juiz, quer se preparar para ser delegado, preparar para ser agente de polícia, perito, né? Então eu dei aula já no Brasil inteiro, focado aí em cursos preparatórios para concursos, né? Nós temos vários cursos espalhados no Brasil, então sempre fui convidado aí para lecionar. Maravilha. E aí, durante isso, prestei concurso para delegado de polícia e passei. Então, sou delegado há 15 anos e professor há 20. Entendi. Olha que bacana. Antes de dar continuidade, eu só preciso fazer uma menção ao Alan, né? O Alan da Polícia Civil de Penha, que também está de saída daqui, já saiu, né? Inclusive, ele está em Balneário Camboriú, o Alan agora. Foi para Camboriú. Foi em Balneário, né? Ele mora lá, né? Meu Deus, foram quase 15 anos, né? Também trabalhando aqui. O Alan. BR-101 todo dia, é uma loucura, né? Então, assim, ó, eu convidei ele para estar aqui também, só que ele não pôde por causa da agenda, ele já está trabalhando lá. E aí a gente vai conversar, vai receber o Alan aqui
aqui em outra oportunidade, tá? Então, só lembrando que o programa aqui, o PEN Online Segurança, ele é transmitido por todas as redes do PEN Online, pelo Instagram, Facebook. Para você que está com o celular na palma da mão aqui, dá para colocar na tua Smart TV e assistir pelo YouTube. Também dá para ouvir apenas pelo Spotify e pelo Amazon Music, né? E o PEN Online Segurança é um oferecimento da Santer Empreendimentos. O senhor já deu uma pinceladinha aqui sobre a questão do concurso que veio para Santa Catarina, né? Uhum. Mas o que te fez chegar à Penha? Então, essa história é uma história interessante, porque na nossa carreira, à medida em que nós vamos passando o tempo, né? Nossa carreira é dividida em 4 níveis, né? Okay. Então você inicia como delegado substituto, depois você passa a delegado inicial, delegado final e finalmente delegado especial, né? E a cada nível da carreira que você se encontra, você tem um leque de opções de cidades, né? Correspondentes ao nível da carreira que você está. Entendi. Então, é mais ou menos assim, em nível substituto, que são os delegados de início de carreira, né? Eles vão para cidades menores. Aí, à medida em que você vai galgando a carreira, você vai indo para cidades maiores. E Penha aconteceu uma curiosidade, porque Penha, que não era comarca, né? Virou comarca recente, ela não era uma comarca, ou seja, não tinha delegado aqui, não tinha juiz, não tinha promotor, né? Mas nós temos um município, então precisa de um delegado que responda por aqui, precisa de um promotor que responda por aqui, e era o delegado, promotor e juiz de Pissarras, né? Que respondia por aqui. Então, logo aqui virou comarca, então necessitava de ter um delegado titular. Então, eu consegui pegar a vaga aqui de Penha. E Penha, de município, já virou comarca final. Ela nem foi para a entrância inicial, ela já virou final de cara. Então, já pegou delegados que já estavam mais tempo na carreira. Então, como eu já era residente em Itajaí, né? Então, eu vi essa oportunidade e resolvi pegar aqui a comarca de Penha. E fiquei 2 anos e meio aqui. Porque a história dele, Alex, que ele estava contando um pouquinho para mim antes, que ele começou em outubro de 2023. Foi citado que em janeiro de 2024 ele iniciou com as atividades, mas é com a cerimônia que foi realizada em janeiro de 2024. A gente já estava desempenhando a atividade aqui mesmo antes daquela cerimônia. Né? Então nós temos 2 anos e meio de Penha. E como é que foi quando você chegou aqui no nosso município? Eu tive uma grata surpresa quando eu vim aqui, porque Penha, nós tínhamos aqui a delegacia municipal, mas não tinha delegado, como eu citei, né? Mas nós tínhamos aí o Alan, né, que era o responsável pela delegacia, né? Nós temos essa figura na Polícia Civil que é o responsável por delegacia, como se fosse um xerife, digamos assim, né? Sim. Não é o delegado, mas é o que comanda aqui a situação, né? E como não tinha delegado, mas tinha a figura do Alan, eu imaginei, vou pegar a delegacia assim com os procedimentos atrasados, porque não tem delegado, porque é o delegado de Pissarras, então talvez não dê uma atenção tão especial assim, porque são 2 comarcas, né? Então é bastante serviço. Sim. E quando eu cheguei, eu tive uma grata surpresa, porque o Alan tocava muito bem a delegacia, né? Então, assim, a delegacia estava muito redonda, muito bem planejada, estrategicamente falando, assim, eu tive que implementar muito poucas mudanças, porque o Alan era muito competente. Então, a delegacia estava muito redonda já quando eu cheguei aí. Então, isso foi uma grata surpresa quando eu cheguei em Penha. Pois é, né? É verdade, porque a sensação é que chegar e falar assim, agora eu preciso colocar a casa em ordem. É o que eu imaginei antes de vir aqui, mas eu tive essa grata surpresa, a equipe é muito boa, né? A Penha pode ficar tranquila que a equipe de policiais que aqui trabalham, apesar de ser um número insuficiente, esse é um problema, é um desafio que a gente tem. Uma das perguntas que a gente formulou aqui, né, Vianney? O número de policiais é insuficiente para Penha, é insuficiente. Nós precisávamos aqui de mais agentes de polícia, com certeza, né? Delegado, o ideal que fossem 2 delegados, isso é o ideal. Mas a gente não vai aqui ficar sonhando com aquilo que é mais complexo, né? Então, o ideal é que nós tivéssemos pelo menos mais um escrivão de polícia e pelo menos mais 3 agentes de polícia. Aí a gente conseguiria realmente dar um andamento muito bom nos trabalhos. Mas os policiais que nós temos aqui são muito competentes. A equipe é muito competente. Olha, em 15 anos de carreira, eu diria que é uma das equipes mais competentes que eu já trabalhei. É um pessoal muito comprometido, extremamente competente, assim. Então, o Penha tá em boas mãos, assim. Mesmo eu saindo daí, mas o pessoal que tá aí é muito bom. Sim. A gente formulou diversas perguntas, né, Vianney? Foram quase 20 aqui, não sei, quase 15. E não vai dar tempo para fazer todas, é claro, né? Então, acho que eu vou dar para pular para 5 aqui, né, Vianney? Quais foram os maiores desafios encontrados no início, doutor? Quais foram as primeiras medidas adotadas, inclusive? Então, como eu disse, desafios no sentido administrativo, eles até que não foram tão grandes, porque eu já disse que a delegacia já era muito bem gerida, né? Ela já era muito bem gerida. Então, eu diria que a questão, o maior desafio é fazer as parcerias,
né? Seja com a imprensa, com vocês, seja com a polícia militar, com outras forças de segurança, seja com a municipalidade. Esse é o principal desafio sempre da delegacia de polícia, porque a gente precisa dessa rede de contatos, essa rede de apoio, que o trabalho ele flui de forma muito melhor quando você tem essa rede de apoio. E, de novo, volto a dizer, Penha nós estamos numa conjuntura muito boa. Nós temos aí o comandante da Polícia Militar, o Murer, que tem uma parceria excelente com a gente. Excelente com a Polícia Civil. Isso isso acontece em todo o estado, né? Às vezes você tem aí algumas cidades onde as forças policiais simplesmente não se comunicam, né? A Polícia Civil trabalha de lá, a Polícia Militar trabalha de lá, a Guarda Municipal trabalha de lá e não se conversam. Isso é muito ruim para a sociedade, né? Porque a Polícia Militar tem muitas informações, nós temos muitas informações. Então, quando há esse intercâmbio de informações entre forças policiais, isso facilita muito o trabalho da segurança pública. E isso é o que a gente tem aqui hoje em Penha. Acho que o teu maior desafio, o delegado, foi ter que atuar em todas as frentes sozinho, praticamente. Violência contra a mulher, tráfico de drogas. Esse é um problema muito complicado em cidades pequenas, que é exatamente isso. Até comentávamos antes de entrar no ar, que quando você está numa delegacia de uma cidade menor, onde você é o único delegado, você é um clínico geral, né? Então, dá um homicídio, é com a gente, dá uma violência doméstica é com a gente, furto é com a gente, roubo é com a gente. Então nós acabamos aí por fazer a presidência de todos os tipos de inquéritos, estelionatos e etc. E quando você está em cidades maiores, você tem mais colegas para dividir esse trabalho. Quais são os crimes mais comuns do município e quais são os mais importantes nessa atuação? Com certeza. Aqui eu posso te dizer que os crimes aqui que mais acontecem aqui são os crimes de furto, de estelionato e tráfico de drogas. Além da violência doméstica. Esses aí são os carros-chefes daqui do município, né? Tudo bem que também não é uma exclusividade de Penha, né? Não é uma exclusividade de Penha. Porque violência doméstica, por exemplo, é praticamente um surto, não em nível de mas em nível de Brasil, né? Então a violência doméstica hoje, nós temos um setor, né? Até então era capitaneado pelo Alan, né? Então, temos um setor específico na delegacia só para tratar de violência doméstica. E nós temos uma atuação muito forte em relação a isso, a essa temática. Furtos, muitos furtos e tráfico de drogas. Então, a gente consegue citar aqui, doutor, talvez umas ações ou operações mais importantes ou mais marcantes realizadas nesse período? Sim, como falei que a nossa equipe é muito enxuta, então nós acabamos por direcionar todas as forças investigativas para os crimes que são de maior repercussão, de maior gravidade. Tanto que o nosso nível de resolução de crimes graves aqui é altíssimo, né? Então, por exemplo, os homicídios que tiveram na cidade, praticamente todos foram resolvidos em curtíssimo espaço de tempo. Feminicídio, curto espaço de tempo. E quando eu falo curto, é curto mesmo. Em menos de 24 horas, o cara já estava preso. Teve aquele caso daquela senhora que foi assassinada ali na Praia Alegre, eu esqueci o nome dela. Exato. E nós tivemos ultimamente, nós tivemos 2 homicídios aí. Nós tivemos 2 homicídios. Recentes, Rapidamente nós investigamos esses crimes aí. E os mandados de prisão já foram deferidos para o Poder Judiciário. Um deles já está resolvido e já está preso. Se não me engano, só um deles ainda está foragido, mas o caso já está resolvido, né? O sujeito está ostentando a condição de foragido. Então, esses casos acabam sendo os mais importantes, né? Tivemos um caso bem emblemático também, que movimentou bastante a delegacia, porque envolveu vários populares, que foi a prisão de um estelionatário, né? Que tivemos na cidade chamado... do corretor? Alain, né, um corretor de imóveis que deu um golpe aí em várias e várias pessoas. Então, nós paramos a delegacia aí praticamente por 2 semanas para tomar eu tomei pessoalmente todos os depoimentos de todas as vítimas. Foram muitas, mais de 60 vítimas ouvidas. Então, foi um inquérito que deu, apesar da matéria ser mais simples, é um crime de estelionato, mas o inquérito ficou muito extenso, com mais de 1000 páginas. Então, muitos documentos, muitos depoimentos. Então, nós tivemos um trabalho muito grande para poder organizar tudo isso, né? E fazer os pedidos cautelares necessários. Fizemos os pedidos de prisão, foram deferidos, fomos catar ele, a gente não agiu policial, né? Fomos catar ele, fomos buscar, fomos prendê-lo em outro estado. Foi lá em Goiás, não foi? Não, foi no Espírito Santo, se não me engano. Fomos prendê-lo lá no Espírito Santo, até te comuniquei na hora. Fomos prendê-lo lá no Espírito Santo e tivemos notícia agora que recentemente saiu a condenação dele. Foi condenado a mais de 20 anos de prisão. Parabéns. Então, então a gente fica feliz porque deu muito trabalho esse inquérito policial. Muito trabalho para organizar tudo isso e comprovar toda essa situação criminosa. Doutor, eu quero te agradecer muito pela presença. O programa, infelizmente, é só 15 minutos, já está dando ali já.
O Instagram não aceita mais de 15 minutos, né? Então, entendi. quero te agradecer muito, parabenizar pelo teu trabalho, né? Vai Sucesso. deixar um vazio aqui, mas a gente torce que o novo delegado ele também seja bastante parceiro como o senhor foi, tá? Sim, nós já temos o nome do delegado que vem aí, Aham. um delegado muito competente, pode ter certeza que vai estar em boas mãos. E muito sucesso Muito lá em obrigado. Blumenau. Certo? Obrigado. Então, Obrigada, Viviane. Alex. Obrigado, Obrigada, Alexandre, que tá lá na doutor. técnica. A gente se vê na próxima semana com mais uma edição aqui do PEN Online Segurança. Um grande abraço. Tchau, tchau.